Olá, hoje vamos mergulhar num daqueles debates clássicos. Sabem, um que nos faz pensar sobre o que realmente significa ter sucesso. De um lado temos a lógica fria e calculista do quociente de inteligência, o famoso QI. E do outro, a sensibilidade e a perícia social do quociente emocional, o QE. Qual deles leva a melhor? A pergunta de fundo é mesmo esta. O que é que nos torna inteligentes, a sério? É a capacidade de resolver um puzzle super complicado, de ver padrões lógicos, ou é a habilidade de perceber o que se passa dentro de nós e de navegar o mundo complexo das emoções dos outros? Vamos tentar perceber isto juntos. Então, para simplificar, o QI foca-se no poder do cérebro, na nossa capacidade de raciocinar, de analisar. Já o QE, por outro lado, mede algo diferente, a nossa mestria no mundo dos sentimentos, tanto os nossos como os das pessoas à nossa volta. São, no fundo, duas lentes completamente diferentes para olhar para o potencial humano. Ok, vamos começar pelo início. Para entendermos este duelo, temos que falar primeiro do campeão original, o QI. Foi a primeira grande tentativa de medir, de forma objetiva, o quão inteligente alguém era. A história do QI até começou com um propósito bastante nobre, vejam bem. Em 1905, Alfred Binet só queria ajudar os alunos com mais dificuldades, mas a ideia pegou e evoluiu muito depressa. Primeiro, Louis Terman levou o teste para os Estados Unidos e criou aquela fórmula icónica. E depois, David Wechsler adaptou-o para adultos e pronto, o QI tornou-se a régua oficial da inteligência durante décadas. E a ideia por trás disto era fascinante. Acreditava-se numa coisa chamada fator G, ou inteligência geral. A teoria era que existia uma única capacidade mental, quase como um dom de nascença, que determinava o nosso potencial para tudo. Algo que se podia medir, tipo altura ou peso. Uma ideia muito forte e, como vamos ver, também muito controversa. E claro, a controvérsia não demorou a aparecer. Logo, em 1922, pessoas como o jornalista Walter Lippmann já diziam que era, arrogante achar que um teste de menos de uma hora podia definir o destino de uma pessoa para a vida toda. Esta citação mostra perfeitamente como a desconfiança em relação ao poder do QI começou bem cedo. Foi precisamente por causa destas limitações do QI que se abriu espaço para uma nova ideia. Se o QI não conseguia explicar tudo sobre o sucesso, então, o que é que faltava na equação? E foi assim que surgiu um novo concorrente, a inteligência emocional. O conceito foi formalizado por psicólogos como Peter Salovey e John Mayer. E a definição deles é chave. Não se trata só de ser simpático ou ter bom feitio. Não. É um conjunto de competências bem complexas. Perceber emoções, usar essas emoções para pensar melhor, entender de onde vêm e, por fim, saber geri-las. E aqui temos os dois modelos principais. O de Salovey e Mayer é mais académico, mais técnico, mas foi Daniel Goleman que pegou nisto e o transformou em algo que toda a gente podia entender. Ele criou um modelo com 5 habilidades super práticas, como autoconhecimento, controlo emocional, empatia, e foi isto que fez o conceito explodir. E este foi o momento. Em 1995, o livro de Goleman torna-se um sucesso de vendas mundial e a revista Time põe a pergunta na capa: qual é o seu QI? De repente, a inteligência emocional estava em todo o lado. Toda a gente começou a perguntar-se se o seu QI não seria, afinal, mais importante que o seu QI. O que nos leva, claro, ao confronto direto. Vamos lá pôr estas duas inteligências frente a frente e ver o que cada uma realmente significa para o sucesso e para a vida. A diferença principal está no que cada um mede. O QI basicamente testa o nosso hardware mental, a nossa capacidade de processar informação. O QE, por outro lado, avalia a nossa capacidade de sentir, de nos ligarmos aos outros e de gerir as dinâmicas sociais. Pensar versus sentir. E o que é que eles prevêem? O QI continua a ser ótimo para prever o sucesso na escola e em trabalhos que exigem muito raciocínio. Ninguém nega isso. No entanto, muitos defendem que o QE é o verdadeiro motor do sucesso na vida. É o que influencia a nossa capacidade de liderar, de manter relações saudáveis e, no fim de contas, de sermos felizes. Mas talvez a diferença mais radical e esperançosa seja esta. O QI é visto como algo mais ou menos fixo, um potencial que já vem connosco. O QE, não. O QE é visto como um conjunto de competências. E como qualquer competência, pode ser aprendida, praticada e melhorada. Isto é incrível se pensarmos bem. Dá-nos poder sobre o nosso próprio desenvolvimento. Então, se o QE pode ser desenvolvido, a pergunta óbvia é: como? Como é que se cultiva este equilíbrio emocional no dia a dia? Vamos passar da teoria à prática.
Uma abordagem interessante sugere este mantra de 4 passos para quando as coisas ficam difíceis. Primeiro, entregar o que não se pode controlar. Segundo, confiar que as coisas se vão resolver. Terceiro, aceitar a situação como ela é. E por fim, encontrar algo para agradecer, mesmo no meio do caos. É uma estrutura simples, mas muito, muito poderosa para criar resiliência. E aqui estão algumas estratégias mais concretas. Primeiro, encarar os sentimentos de frente, em vez de os varrer para debaixo do tapete. Depois, usar o corpo. Fazer exercício para libertar endorfinas, aquelas hormonas da felicidade. A meditação também ajuda imenso a acalmar a mente. E uma mudança de atitude. Focarmos em soluções, em vez de ficarmos presos nos problemas. Tudo isto são, na verdade, ferramentas para treinar o nosso músculo emocional. E isto leva-nos a um ponto final que é fundamental entender. Ter equilíbrio emocional não é não sentir nada, não é ser um robô. Pelo contrário, é sentir tudo, mas ser capaz de escolher como reagir. É, no fundo, ter as rédeas da nossa própria mente e das nossas ações. Então, depois de tudo isto, voltamos à nossa pergunta inicial. O que é afinal ser inteligente? E a resposta, como já devem estar a imaginar, é bem mais complexa do que um número num teste. Olhem, o QI e o QE não são inimigos, são parceiros. A verdadeira inteligência, se calhar, está exatamente na capacidade de os integrar. E a questão que fica no ar para todos nós pensarmos é esta. No mundo cada vez mais complexo e conectado em que vivemos, qual destas inteligências, a capacidade de calcular ou a capacidade de conectar, vai ser mais decisiva? A resposta é essa, ainda está a ser escrita.